Olá, meus amigos da Casa Espírita Fonte Viva e a todos que irão um dia ouvir esta gravação. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta gravação, vamos recordar um episódio muito marcante que tem uma importância muito grande para a história do cristianismo. Recordando, então, a volta de Jesus após a sua morte. Esse episódio ele é muito importante porque ele é a grande demonstração, naquele tempo, da sobrevivência do homem após a morte. Vamos falar também aqui de uma história que precedeu esse momento tão importante, tão marcante na história da humanidade, uma história que é narrada pelo espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 22, obtido através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado o capítulo A Mulher e a Ressurreição. Neste capítulo, Humberto de Campos traz um diálogo muito interessante entre Pedro e Jesus. Pedro estava um pouco confuso com as atitudes de Jesus em receber as pessoas, em especial as mulheres que eram consideradas de má vida, prostitutas, mulheres que eram abandonadas pelos seus maridos, as pessoas mais pobres geralmente passavam por uma grande discriminação naquele tempo. E Pedro, então, ele se preocupou nesse diálogo, em especial, em perguntar a Jesus como faria numa situação em que a lei de Moisés determinava que as mulheres consideradas adúlteras, pecadoras, fossem apedrejadas até a morte. E ele, Jesus, que se declarava então alguém que vinha anunciar, afirmar a lei divina, agia de modo contrário a ele. Então Jesus, de uma forma muito esclarecedora, de uma forma muito didática e ao mesmo tempo muito amorosa, traz a Pedro reflexões muito importantes sobre a condição da mulher naqueles tempos, e certamente essas reflexões servem para todos nós até os nossos dias. Nós vamos extrair algumas dessas falas de Jesus desse capítulo para refletirmos neste momento, então. Quando Pedro, então, questiona Jesus sobre essas condenações que a lei mosaica impunha à mulher considerada pecadora, e Jesus admite, então, que o modo de tratá-la deveria ser de uma forma diferente dessa severidade que a lei mosaica propunha. Jesus vai levar Pedro à compreensão da natureza do espírito feminino, da mulher, e esses elementos nos ajudam a compreender algumas questões que diferenciam o homem e a mulher. Nós vivemos numa época em que há uma tentativa de se afirmar, que essas diferenças masculinas e femininas são apenas produto cultural, apenas elementos do meio em que a pessoa vive. Mas nós vamos perceber que a natureza masculina, feminina, ela obedece a questões espirituais mais profundas. Depende de um laço de união mais profundo que o espírito tem ao longo de muitas vidas, no exercício de certas habilidades que se desenvolveu durante esse longo período de evolução da humanidade, em especial em uma dessas duas posições em que o espírito pode ocupar na vida terrena, como homem ou como mulher. O tema ele é muito amplo e ele abre muitos debates e ele cria muitos conflitos de interpretação, sobretudo quando nós vamos buscar as ideologias que são concebidas unicamente levando em conta a natureza puramente material do ser humano. Quando nós abdicamos da compreensão do humano de um ponto de vista espiritual, nós sempre correremos o risco de limitar a nossa análise sobre ele. Mas vejamos quais foram então as afirmações que Jesus fez a Pedro naquele momento para levá-lo ao entendimento de que a mulher, mesmo aquela considerada pecadora, era a maior carecedora de respeito,
de fraternidade por parte de quem quer que seja. Humberto de Campos traz então algumas dessas instruções que Jesus passa a Pedro. Numa delas, Jesus diz sobre a mulher o seguinte: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Nós observamos que a forma tirânica como que o homem agiu ao longo de centenas de milhares de anos, em que ele, dotado de força e capaz de subjugar a mulher, ele sempre exerceu esse tipo de predomínio. E até em nossos dias isso ocorre. São esses vestígios de um comportamento agressivo, autoritário, de um comportamento de dominação que nós observamos hoje como o fator que desencadeia muitas dessas ações violentas contra a mulher. Na verdade, todos os indivíduos, sejam homens ou mulheres, que agem de forma agressiva no sentido de controlar, subjugar, estabelecer domínio sobre outro, sempre estará atendendo a esses instintos mais primitivos que o ser carrega dentro de si quando ele ainda não se libertou de suas imperfeições e dos seus instintos mais primitivos. Outra afirmação importante que ele faz sobre a mulher é que ela recebeu a sagrada missão da vida e, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens cheias de sabedoria e de misericórdia. Neste ponto, evidencia sim de forma bem clara que há uma característica principal no espírito que viveu por muito tempo como mulher, de o desenvolvimento de uma sensibilidade, de uma amorosidade e de uma afetividade que a aproxima mais de Deus. Dessa forma, ela acaba se tornando instrumento de uma comunicação divina que se dá essencialmente pelos sentimentos mais elevados. Muitos poderiam, diante de uma afirmação como essa, lembrar-se de figuras históricas femininas que não demonstraram a grandeza desses sentimentos. E até nos nossos dias, talvez na nossa convivência, nós vamos reconhecer que há pessoas que são mulheres que muitas vezes não demonstram essa sensibilidade. Isso se deve naturalmente à grande diversidade que nós vamos encontrar tanto no espírito que viveu por muito tempo como mulher, como o espírito que viveu por muito tempo como homem e que assim o se define com com as suas características na presente vida. Obviamente que nós vamos encontrar homens que também desenvolveram e apresentam uma sensibilidade, uma afetividade que muitas vezes supera de um grande número de mulheres. Mas esses casos não são tão frequentes. Nós vamos observar que há muitas vezes no espírito feminino uma capacidade afetiva muito maior do que a do homem. Nós podemos considerar que nós estamos numa época da evolução da humanidade em que os dois estão partindo para novas conquistas para que as qualidades positivas que cada gênero apresenta possam se tornar comuns aos dois gêneros e não apenas um. O homem ele vem ao longo da sua evolução aprimorando a sua afetividade, desenvolvendo a sua capacidade de um relacionamento baseado mais no afeto, baseado mais no sentimento, diferentemente do que foi em outras épocas. Assim como a mulher vem ao longo das suas lutas, da sua conquista do seu espaço na sociedade, vem adquirindo também ocupações que antes eram tipicamente masculinas. Naturalmente que cada um irá conservar aquilo que predomina no seu ser, aquilo que ele cultivou ao longo de muitas existências. Nós podemos entender então que devemos todos nós hoje, nas nossas condições evolutivas, buscarmos aprimorar aquilo que nos falta. Sejam para os homens desenvolver mais o afeto, desenvolver mais a sua sensibilidade, desenvolver mais o seu
lado de conexão com o divino, assim como a mulher vem ao longo das suas experiências conquistando cada vez mais os espaços, as habilidades que antigamente eram tipicamente masculinas. O fato é que nos cabe a todos buscar a elevação dos nossos sentimentos, o aprimoramento daquilo que nós sentimos em relação ao próximo, em relação aos outros seres que ocupam conosco o mundo, em relação à vida. Desenvolvermos essa afetividade, a amorosidade, uma sensibilidade capaz de desenvolver em nós maior empatia, maior entendimento, maior aproximação de todos os outros. Essas são as características que naturalmente irão nos aproximar progressivamente de Deus. Será pelo nosso coração que nós ouviremos as suas mensagens divinas, e será então pelo nosso sentimento que nós iremos traduzir essa mensagem para o mundo que nós vivemos. Jesus diz também, nessa narrativa de Humberto de Campos, que em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Essas obras imperecíveis são aquelas que dizem respeito, então, àquilo que o ser vai carregar dentro de si. São as referências, são os exemplos, são as atitudes de quem ama que vão impregnar o espírito das melhores predisposições, que vão impregnar nele os exemplos mais elevados. Nós observamos que é uma tendência natural de nós rejeitarmos as pessoas que agem de uma forma agressiva, de uma forma interesseira, de uma forma em que há interesse apenas de uma das partes. Enquanto que o amor, o sentimento, é aquilo que vai nos levar a nos aproximar de uma forma mais desinteressada, mais companheira, mais fraterna do outro. Esse sentimento é o que muitas vezes o espírito feminino desenvolveu no próprio exercício da maternidade, porque talvez não exista no mundo nenhuma das realizações humanas que requeira maior desapego do que o desenvolvimento da maternidade. Se pensarmos apenas no aspecto biológico, há uma doação plena da mulher no processo de gerar um novo organismo. Mas ainda que não consideremos isso, porque a maternidade não se resume apenas ao aspecto biológico, há também, e talvez seja muito mais importante, todo o processo de dedicação, de cuidado que o filho requer da mãe. Nós observamos que muitas vezes os homens, por mais dedicados, por mais empenhados que eles sejam na função de pais, eles não possuem uma sensibilidade mais fina, mais aguçada para certas necessidades das crianças, dos recém-nascidos e mesmo de filhos mais crescidos. Geralmente é a mãe, por ter uma comunicação mais profunda, mais espiritual com o filho, já que ele passou por um período longo de formação dentro do seu corpo, e ainda pensando na sublimidade da maternidade, mesmo no caso dos filhos adotivos, em que a mulher pode, se ela se envolver profundamente com aquele filho adotivo, desenvolver uma gestação espiritual com aquela criança, em que ela vai incorporar ali, a partir do seu interesse, do seu desejo por aquele ser, todo um acervo de elementos que são de natureza extracorporal. A mãe entra numa simbiose profunda com o filho, já que esse sentimento a leva a ter o interesse total por aquela criança. Muitas mães têm esse instinto materno aguçadíssimo, e é o que as torna muitas vezes capazes de perceber num olhar aquilo que muitas vezes escapa ao pai, de perceber que a criança, o filho não está muito bem. Infelizmente, nós vemos que muitas vezes esse papel foi negligenciado, e até hoje nós temos relatos tristes de mães que abdicaram de exercer essa influência tão profunda na vida dos filhos. É onde há então uma questão que merece uma reflexão muito profunda de todos. Qual é o papel realmente da mulher quando ela se propõe a ter filhos?
Será que realmente é compatível toda essa imposição que em nossos dias há de que a mulher deve conquistar o seu espaço profissional, o seu espaço na sociedade, em detrimento do tempo que ela tem de dedicar-se aos seus filhos? Nós não temos uma resposta definitiva sobre isso, mas certamente nós encontraremos para cada um de nós a resposta do que realmente é importante a cada momento. Muitos vão argumentar que, por necessidades de sobrevivência, a mulher acaba abrindo mão do seu papel de mãe, de zeladora, de cuidadora e, mais importante ainda, de alguém que vai realmente conduzir aquele espírito em formação. São considerações justas, razoáveis. No entanto, nós devemos refletir. A sociedade deveria, na verdade, não impor à mulher a obrigatoriedade de conquistar materialmente a sobrevivência dos seus filhos, mas que o homem e a sociedade fornecessem essas condições para que a mulher exercesse a maternidade com toda a plenitude, com todas as suas possibilidades. Isso, para muitos, parece um pensamento machista, patriarcal, mas pense, como você pode acompanhar o desenvolvimento de uma criança, a formação de um adolescente, se você está com as suas horas de trabalho extensas, acumuladas de tarefas, acumuladas de deveres, de compromissos, de uma carga emocional que muitas vezes consome as suas melhores disposições para com os seus filhos? Eu sei que esse tipo de reflexão muitas vezes traz para a mulher um peso de amargura muito grande. E realmente é para se lamentar isso. Nós não podemos hoje oferecer uma sociedade que garanta à mulher todas as condições para ela viver plenamente a sua maternidade. O que é importante em nossos dias é não cairmos nesse jogo que muitas vezes nos colocam de nos imporem certas obrigações, certos hábitos de consumo que nos fariam ali então agir acreditando que nós precisamos sim correr atrás de tudo aquilo que nos impõe. Hoje nós vivemos uma sociedade de consumo que nos leva a pensar então que nós podemos sacrificar vivências sagradas junto à família em função de aquisição de bens materiais, de conforto, de comodidade. Isso tudo é um grande erro. E nós, quando nos deixamos seduzir por essas ideias, de acreditar que devemos sacrificar aquilo que é o mais importante da nossa vida emocional em função de ganhos materiais, isso mostra o predomínio que o mundo material ainda tem sobre nós como espíritos encarnados. São reflexões que nós devemos fazer, que nós devemos pensar, mas sem carregarmos aquela culpa tão grande de não conseguirmos nos libertar de súbito dessas imposições. Na verdade, esse contexto que nós vivemos hoje trata-se de uma grande prova para muitos e de expiações para outros tantos, de pessoas que não conseguem hoje exercer plenamente as suas funções, seja como pai ou como mãe. Nosso grande desafio é nós encontrarmos o equilíbrio entre o que a sociedade hoje nos apresenta como necessário, legítimo, e aquilo que de fato é do ponto de vista emocional e espiritual. Acho que é do conhecimento de todos uma história muito singela, mas também muito significativa, sobre uma mãe, ou poderia ser também um pai, que foi dado a ele acesso a entrar numa grande caverna repleta de tesouros. E ele carregava nos braços uma criança, ou ela carregava nos braços uma criança. E foi dito que ele poderia, ou ela poderia recolher tudo o que quisesse dessa grande caverna repleta de tesouros. Mas que uma vez que a porta se fechasse, ela não mais se abriria. Então haveria um tempo para se entrar, recolher o que quisesse e sair. Essa pessoa faz isso. E ela começa a se acumular de tesouros, de bens, de riquezas, e sai da caverna. E a caverna se fecha assim que ele sai. E ele percebe ali as riquezas que ele acumulou. Mas de repente ele dá falta de algo muito importante. Onde estava a criança? Havia ficado presa nessa caverna
e nunca mais sairia dali. Obviamente que isso é uma grande metáfora para todo esse conflito hoje que nós vivemos em correr atrás da aquisição de bens, de conforto, de comodidade e ignorarmos muitas vezes aquilo que realmente importa em nossas vidas, que são aqueles que nós temos a necessidade de desenvolver e cuidar e proteger e amar. Voltemos então aqui às nossas reflexões baseadas nesses ensinamentos de Jesus que foram então transmitidos aqui por Humberto de Campos no livro Boa Nova, que é o que nós estamos analisando nessa noite. Ele nos coloca aqui também a seguinte fala de Jesus, que as mulheres mais desventuradas possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Esse germe que ele diz que está no interior de todas as mulheres seriam o princípio, o embrião dessas virtudes, a ternura e a humildade. São elas os elementos realmente de redenção, de libertação da humanidade. Sem essas atitudes ou sem esse estado interior, nós sempre poderemos estar avançando intelectualmente, materialmente, ou seja, horizontalmente, mas o nosso crescimento vertical estará paralisado. Nós evoluímos espiritualmente e efetivamente apenas quando nós desenvolvemos em nós a ternura e a humildade. Desenvolvimento do intelecto, da capacidade cognitiva, tudo isso é sempre importante e necessário na evolução do espírito, mas sem a outra asa, como na metáfora belíssima de Emmanuel, sem a asa do sentimento, somente com a asa da razão nós não conseguimos alçar esse grande voo da evolução. Também aqui Humberto de Campos nos traz outra reflexão de Jesus sobre a mulher, e essa foi a que deixou Pedro, naquele diálogo narrado por Humberto de Campos, intrigado. O que Jesus queria dizer com aquilo? Jesus disse assim para Pedro, ao encerrar ali a conversa, sobre por que ele não agia com as mulheres, sobretudo as mulheres consideradas de má vida, porque ele não agia com a severidade que a lei de Moisés impunha. Então Jesus disse assim: será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. O que ele queria dizer com isso, né? Nós não podemos esquecer que foi uma mulher que começou a tirar dos discípulos o grande medo que eles tinham sido ali tomado conta a partir do momento da morte de Jesus. O Evangelho e nas obras espíritas também é narrado que os discípulos estavam, após a crucificação de Jesus, muito confundidos, temerosos, se questionando como podia Jesus, com todo o poder que ele demonstrou durante a sua vida, como ele podia ter ele teria se deixado morrer, como que as forças humanas, terrenas, teriam conseguido vencer aquele que era portador da mensagem divina. O coração deles era repleto de medo e de insegurança, de incerteza, de falta de fé. E é uma mulher corajosa, uma mulher resolvida, uma mulher que, motivada pelo profundo amor que ela aprendera a desenvolver em relação a Jesus, que vai buscar o túmulo 2 dias depois para completar aquilo que eles não puderam fazer no dia do sepultamento, já que as leis religiosas da época não permitiam nenhum tipo de trabalho após o pôr do sol da sexta-feira, quando iniciava o sabá. Então, essa pessoa incrível é Maria de Magdala, que muitos conhecem como Madalena. Ela era alguém que tinha transformado profundamente a sua vida. As suas noções de prazer,
e a sua noção de amor havia modificado profundamente a partir do contato com Jesus. Ele narra, Humberto de Campos, no capítulo 20 deste mesmo livro, Boa Nova, a história de transformação que Maria de Magdala tem junto a Jesus. Mas voltemos neste capítulo 22 para identificar por que Jesus talvez teria dito isso, né? De que seria a mulher que traria ali a grande e importante missão na construção evangélica dentro dos corações. É ela que traria as notícias de que Jesus de fato não morrera, que ele continuava vivo. Obviamente que hoje nós entendemos que essa vida que nos referimos é a vida espiritual. O corpo de Jesus perecera, mas ele em espírito aparecia a Maria de Magdala naquele momento, e ela, toda feliz, contente, de uma forma que até então ela nunca tinha estado, ela pôde voltar a se reunir aos discípulos e contar a eles o que ela tinha presenciado, que de fato Jesus estava ali vivo, apesar da morte do seu corpo. Somente alguém que tivesse muita fé, que fosse realmente de um sentimento puro, de total lealdade a Jesus, enfrentaria ali o risco de se aproximar ao túmulo dele, já que era inclusive guardado para que nada acontecesse ali, porque as autoridades da época tinham as suas justificativas, os seus receios, imaginavam que os discípulos retirariam o corpo para dizer que Jesus voltara no terceiro dia, como ele mesmo tinha anunciado. Mas ela, vencendo todos os medos e movida por esse grande amor a Jesus, ela se dispõe então a buscar o túmulo e a perceber que ele estava ali vivo em espírito. É ela que volta ali àquela sala onde os discípulos estavam temerosos, escondidos, e que cria neles uma nova disposição em voltar a acreditar em Jesus. Pessoalmente, acredito que a única condição para que Jesus pudesse de fato se materializar a eles é se os discípulos abandonassem o seu medo, o seu temor e as suas dúvidas, se voltassem a crer. Nós sabemos que pensamentos de dúvidas, de questionamentos, atrapalham profundamente as manifestações espirituais. Por isso que fenômenos impressionantes como materializações, dificilmente eles se realizam sem as condições ideais. Mesmo em fenômenos mais simples, em reuniões mediúnicas mais simples, os pensamentos das pessoas têm um grande poder de atrapalhar as atividades e os fenômenos que os espíritos possam produzir. Imagine todos aqueles discípulos de Jesus cheios de dúvidas, cheios de desconfiança, o clima que eles criavam que tornava difícil, talvez ali, uma materialização de Jesus em que ele pudesse se apresentar. É Maria de Magdala que começa com o seu testemunho, com a sua disposição de quem realmente acreditou e viu e testemunhou o fenômeno, que muda as disposições, tornando-os ali capazes de receberem ali aquela materialização que Jesus produziria e mostraria para eles que ele não perecera na cruz. É nesse sentido, então, que entendemos que o cristianismo ele deve muito a essa disposição de Maria de Magdala de ter enfrentado os seus medos, o seu receio pela sua segurança, ido ao túmulo, visto Jesus em espírito, criado um grande ânimo, uma grande confiança novamente, ou reforçado a sua fé, e voltando-se aos discípulos, pudesse ali neles criar a disposição para que recebessem então Jesus. Nós vemos então que o testemunho de Maria de Magdala, né, criou uma disposição nova nos discípulos. E é isso que permitiu que Jesus
continuasse por algum tempo ainda junto a eles e desse a eles uma convicção inabalável sobre a realidade espiritual do homem, que seria a grande força que motivaria esses discípulos a levarem essa mensagem a todos os outros povos e que ela pudesse chegar até os nossos dias. São as grandes comprovações do mundo espiritual que requerem uma fé lúcida, a fé raciocinada, que possibilitam essas manifestações que guiam o homem na sua compreensão e na sua capacidade de entender a realidade espiritual, não mais como crença, mas como um saber, como um conhecimento adquirido. Nós podemos tirar dessas lições da experiência de Maria de Magdala que a ideia da fé, ela é fundamental no nosso processo de libertação dos vícios. Foi por ter crido muito em Jesus e em tudo que ele ensinou que ela conseguiu produzir uma mudança significativa no seu modo de agir, no seu modo de ver a vida. São os sentimentos elevados que nos possibilitam compreender as mensagens mais sublimes vindas do mundo espiritual. E é sobretudo o nosso esforço, a nossa dedicação àquilo que nós amamos que realmente faz com que isso produza resultados efetivos para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Recomendo a leitura integral do capítulo porque há muitos detalhes, muitas nuances que nos escapa desse pouco tempo que nós tínhamos para apresentar. E tudo o que nós falamos sempre deve ser muito ponderado e refletido e meditado, confrontado com outras ideias e nunca aceito simplesmente, porque nós sabemos que a busca do conhecimento espiritual é uma longa e árdua trajetória de reflexão, de análise, de conhecimento, de reformulação de ideias e de conceitos. Fica para vocês então essas ideias com uma sugestão de reflexão e estudo. Que Jesus os abençoe muito, ilumine, proteja, que possamos todos avançar em nossa evolução. Que assim seja.